12h05. Conosco, doutor Roberto de Carvalho Santos, que é advogado especializado em direito previdenciário. Bom dia, doutor. Bom dia, Lino. Bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. Roberto, hoje nós queremos ouvir falar de um assunto também importante: benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão. Esses são devidos a quais dependentes do segurado? Isso é muito importante. Quando a gente fala de previdência social, a gente acha que o INSS só garante aposentadoria por idade, e nós não, muitas vezes, abordamos benefícios de risco. E a pensão por morte, ela é devida ao cônjuge, ao companheiro, aos filhos até 21 anos ou filhos inválidos de qualquer idade. Esses que eu mencionei, independentemente de comprovar que depende economicamente do segurado. Então, se o segurado falecer, a mulher, o marido, o filho até 21 anos, o filho inválido, vai ter direito à pensão, mesmo que essa pessoa tenha condição econômica e financeira, ou seja, a dependência econômica ela é presumida e pode acumular a pensão com a aposentadoria. Se não tiver cônjuge, companheiro, filhos, aí vão ser os pais. Os pais do segurado falecido, eles têm que provar que precisam daquele benefício. E se não tiver pais, os irmãos até 21 anos ou irmãos inválidos. E também os irmãos vão precisar que precisam da dependência econômica, ou seja, apenas os chamados dependentes de classe 1, que é o cônjuge, companheiro, filhos até 21 anos ou filhos inválidos, independente da idade, não precisam comprovar que precisam da pensão e podem acumular essa pensão com a aposentadoria. É muito interessante esse benefício da pensão por morte. Roberto, fazer uma pergunta que seguramente é curiosidade de uma multidão, quer ver? O aposentado que falece gera direito à pensão por morte? Sim, é importante ressaltar que a pessoa que está no gozo de qualquer tipo de benefício, não aquele benefício que a gente chama de LOAS, que é aquele benefício assistencial que é devido ao idoso a partir de 65 anos ou inválido, que esse benefício não tem natureza previdenciária. Mas qualquer benefício previdenciário que esteja sendo pago ao segurado, se esse segurado falecer, os seus dependentes farão jus à pensão por morte. E o valor, Nino, dessa pensão será o valor da aposentadoria. Integral. 100%, isso no caso do regime geral, que é administrado pelo INSS. Então, se o segurado ganhava R$2.000, vai ser pago 2.000. Lembrando que se tiver mais de um dependente, será dividido em cotas iguais. Exemplo, uma pessoa morreu, deixou aí um cônjuge, deixou mais 2 filhos menores de 21 anos. Cada um vai receber 1/3. Quando esse filho completar 21 anos, aquela cota, aquele valor vai ser destinado para o cônjuge que tem direito a receber essa pensão de natureza vitalícia até a morte. Doutor Roberto, quem ainda não se aposentou e falece? Aí é outra questão. Muita gente acha que para ter direito à pensão, o cônjuge, o filho, os companheiros, aí caso de união estável, os pais na classe 2, os irmãos na classe 3, a pessoa já tem que estar aposentada. Isso é um equívoco. Basta você ser segurado da Previdência Social. Quantas contribuições você precisa ter, Lino? Uma contribuição apenas. Então, se você está contribuindo para o INSS e não perdeu essa qualidade e vem a morrer, os seus dependentes farão jus à pensão, porque não exige carência. Ou seja, você tem que manter a qualidade segurado. Muitas vezes as pessoas me perguntam, como manter essa qualidade segurado? Em geral, se for segurado facultativo, como a dona de casa, não pode ficar mais de 6 meses sem recolher para o INSS, porque depois disso ela perde o vínculo com o INSS. Se morreu, o marido não vai ter direito à pensão, ok? Para os demais trabalhadores, a regra é 12 meses. Existem algumas peculiaridades, existem algumas exceções, mas o alerta que eu deixo aqui para os ouvintes é que não deixe de contribuir mais do que 12 meses para o INSS, porque se você ficar sem recolher mais de 12 meses, perdeu o vínculo com o INSS e vier a falecer, os seus dependentes estarão completamente descobertos. É preciso muita atenção em cima disso aí. Roberto, outra coisa, no caso de união estável, como comprovar essa existência para garantir o direito à pensão por morte?
Hoje nós sabemos, essa pergunta é interessantíssima, hoje sabemos que a união estável, que é o chamado antigo, né, concubinato, a pessoa vai lá, mora junto, ou alguns casos até tem juiz tá entendendo que não precisa morar junto, mas é a chamada união estável em que as pessoas não formalizam o casamento, mas estão aí apresentando-se perante a sociedade como uma relação duradoura, estável, como se fosse marido e mulher. Nesses casos, o INSS exige a prova de no mínimo 3 documentos. Então, se você está nessa situação de união estável, é preciso que você vá reunindo esses documentos, porque você não sabe o dia de amanhã. Infelizmente, amanhã seu companheiro pode morrer. A gente não tem bola de cristal. E aí nós temos que ter no mínimo 3 documentos. Quais seriam esses 3 documentos? Uma conta corrente conjunta. Você colocar o seu companheiro como seu dependente no imposto de renda, numa apólice de seguro. Correspondências dirigidas para o mesmo endereço, então no nome da companheira e a correspondência no outro do companheiro, uma escritura pública reconhecendo união estável. Então são N documentos que poderão ser apresentados. Infelizmente hoje, Lino, grande parte dos companheiros e das companheiras não tem esses 3 documentos. Aí a justiça tem aceito só a prova testemunhal, mas aí é uma briga judicial que é demorada, pelo menos 1 ano. Então as pessoas que estão tendo essa informação, elas podem reunir desses 3 documentos, essas provas documentais, que havendo o óbito do seu companheiro ou da sua companheira, eles não terão dificuldade de conseguir essa pensão por morte. Então, Roberto, quer ver um outro assunto que gera muitas dúvidas? É o seguinte, qual é o entendimento do INSS a respeito da união de pessoas do mesmo sexo para fins de concessão da pensão por morte? É o mesmo entendimento de pessoas de sexo oposto. Hoje isso já está regulamentado, as chamadas união homoafetivas, mas volto àquele ressalva que eu acabei de fazer. O INSS exige essas 3 provas documentais, no mínimo 3 documentos para comprovar que existe uma relação duradoura, uma relação de afidelidade, em que as pessoas estão morando juntos, embora esse entendimento da coabitação ele seja controvertido na justiça. Então, os homossexuais, as pessoas que estão na relação homoafetiva, têm o mesmo direito dos heterossexuais no que diz respeito à pensão por morte, ok? Isso, inclusive, já é entendimento do Supremo Tribunal Federal e o INSS aceita normalmente, sem necessidade de uma ação judicial. Mas ainda, qual é o prazo, hein, para requerer essa pensão por morte? Veja, Lino, a pessoa faleceu, se você requerer dentro de 30 dias, você recebe o retroativo ao óbito. Mas se você perder esse prazo de 30 dias, não quer dizer que você perdeu o direito à pensão. A pensão pode ser requerida a qualquer momento. O que eu estou querendo dizer isso? Se existe uma pessoa cujo marido faleceu há 18 anos atrás, ela pode requerer essa pensão hoje? Pode. Se existe uma pessoa que teve numa relação homoafetiva e o companheiro faleceu há 7 anos atrás, pode requerer hoje? Pode, mas só vai receber daqui para frente. Não recebe o retroativo. Tem nada de acumulado, né? Não tem, porque não requereu. Então o direito ao benefício previdenciário, ele é imprescritível. Eu posso requerê-lo a qualquer momento, mas eu só vou receber a partir do momento que eu fizer o requerimento administrativo. Então, Roberto, o ex-cônjuge tem direito à pensão por morte? Tem direito, desde que esse ex-cônjuge receba pensão alimentícia. Isso é o entendimento do INSS. Então, por exemplo, uma pessoa casou, separou-se judicialmente ou divorciou e está pagando uma pensão alimentícia para ex-mulher ou ex-marido, que também tem o outro lado, essa pensão vai ser dividida em cotas iguais entre o cônjuge atual e o ex-cônjuge. Né? Então, o que o INSS exige é a decretação de uma pensão alimentícia. Alguns juízes têm relativizado isso, porque muitas vezes a mulher ela abre mão da pensão alimentícia, mas se ela comprovar que ela tinha direito, aí na justiça ela também pode dividir essa pensão entre a esposa atual e a antiga esposa. Muito bem. Muita coisa ainda a ser dita a respeito. Então, Roberto, vamos oportunamente falar mais a respeito disso, né? Será um prazer. Obrigado pela visita.